programa já, a gente já tá chegando no finalzinho, mas eu prometi para uma inscrita que me mandou um recado hoje. Hoje a gente tá gravando na segunda-feira, você tá assistindo hoje sexta-feira, mas esse episódio foi gravado na segunda. E ela pediu para eu perguntar uma coisa em especial pro pastor Elias. Ela estava assistindo um dos vídeos que o pastor Elias passou por aqui. E ela disse, falando sobre mim, ela disse: o apresentador foi fazer essa pergunta e foi interrompido. E eu fiquei muito com curiosidade para saber desse assunto, que é sobre você permitir qualquer pessoa chegar e colocar a mão na sua cabeça para orar. O pastor nessa ocasião estava falando que não aceita qualquer pessoa chegar. Ah, chegou um missionário lá de... lá da terra de não tão distante, ele vai pregar aqui na igreja hoje e ele tá colocando a mão na cabeça de todo mundo e tal. Qual que é o perigo de você deixar pessoas colocarem as mãos sobre a sua cabeça para orar, pastor? Ok, olha só, é muito interessante essa observação dessa escrita aí, né? Primeiro, gente, a gente sabe e lida dentro do campo de batalha espiritual, falando de libertação, que hoje nós encontramos pessoas que estão carregadas mesmo, elas carregam consigo tantas coisas demoníacas, elas estão cheias e a aparência engana, tá? Não é porque a pessoa fala em línguas, ela fala de Deus, ela prega bem, que esse alguém é alguém que é perfeito, pelo amor de Deus. Tem muita gente que algumas vezes até está se utilizando disso, mas tem uma vida toda virada. Quem pode falar de alguém no pós-púlpito, né? A gente não conhece, a gente está vendo ali naquele momento. Então, eu sempre digo e ensino isso lá na minha igreja, e vou falar aqui também, né? O apóstolo Paulo diz que é para a gente não ser precipitado em impor, né, a imposição de mãos. A gente precisa ter cuidado, né? E eu não dou minha cabeça para qualquer um colocar as mãos para orar. Primeiro porque nós já sabemos que existem transferências de espíritos, tá? É possível transferir. Assim como a unção é transferível, a gente pode orar e transferir a unção para alguém pela imposição de mãos. Também pela imposição de mão, eu posso ser vítima de uma transferência demoníaca. Essa pessoa que tem uma vida toda torta, chegou lá, não sei das quantas lá, veio e quis colocar a mão na minha cabeça. Se eu não conheço, eu não vou. Eu não deixo, eu deixo que ore por mim, que ministre na minha vida, pode pôr a mão na minha cabeça. Gente que eu conheço, gente que tem vida no altar, vida com Deus, aí eu deixo. Mas eu deixar qualquer um lá só porque fala em língua, ou fala isso, ou fala aquilo, né, ou porque tem nome ou renome, eu não deixo. Porque eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem ela é, eu conheço ela ali naquele ambiente, naquele momento. Então, até mesmo no momento em que eu vou fazer a oração por alguém, por um fiel da minha igreja, é muito difícil eu chegar lá e ficar colocando a mão na cabeça desse alguém. Às vezes eu seguro da mão desse alguém, eu oro, eu pego pelas mãos. Ah, pastor, mas também não pode transferir num apertar da mão? Claro que pode, mas muito mais pela questão da cabeça, pela mente, pela consciência, sabe? E aqui é o centro de todo o comando do corpo humano, é a mente, gente. Né? Então eu não deixo, por isso eu tenho cautela, eu acredito que é perigoso isso, eu não deixo mesmo. Deixo quem é crente de verdade, que tem vida com Deus, eu digo: não, tem problema, pode orar por mim, sabe? Eu não sou orgulhoso, pode orar, vem, me abençoa, preciso que você imponha as mãos, ore, e esse alguém vai orar. Mas tem gente que sai dando a cabeça dele para qualquer um aí, diz: pode pôr a mão aí, pode transferir a hora que você quiser aí. Na minha vida não gosto Pastor, disso. mas mesmo essa pessoa falando em nome de Deus, isso é possível? Sim. Ele está pregando, ele está falando coisas boas, ele pode transferir algo ruim? Pode sim. Existem ministérios que muita gente não sabe, que tem gente que tem dons, tem ministério contaminados. Entende? Tem gente que está em contaminação espiritual. Entende? É alguém que, por exemplo, a água. Você está bebendo uma água, eu estou bebendo uma aguinha aqui. Você está vendo ela é inodoro, né? Ela não tem cheiro, ela não tem cor, é incolor, você está tomando aqui e tal, beleza. Mas e na hora de olhar a propriedade dessa água aí? Se você for olhar, você vai dizer: poxa, deixa eu ver o pH dessa água aí, como é que tá e tal. Só depois você vai descobrir as impurezas que estão ali, mas aparentemente ela parece estar boa. Né? Ela é uma água. Então a mesma coisa é Deus. Tem gente que vai chegar no altar,
vai pregar, vai ministrar a palavra, mas tem um ministério totalmente contaminado. Contaminado por quê? Porque é alguém que vive falando palavrões, é alguém que está fazendo uso de coisas escondido, vive na prostituição, no pecado, né? Vive fazendo tanta coisa, e quando ele se apresenta lá no altar para pregar, olha, Deus está me usando, está fazendo, mas às vezes você nem conhece, né? Então, tem muita gente por aí em cima de púlpitos, em cima de altares, aí que tem ministério totalmente contaminado. Então, no fato de você falar de Deus, falar de Jesus, não quer dizer que esse alguém não tem uma vida totalmente promíscua, né? Totalmente. Isso responde uma pergunta de um inscrito lá, né, William? A pergunta dele foi exatamente essa. Como que pode a pessoa ser um crente e estar endemoniado, ou tá, né, Teve muitos comentários desses. ter espíritos malignos trabalhando na vida dessa pessoa? E tem, porque assim, como que o inimigo trabalha? Gente, tem um nome para isso. Legalidade. Legalidade. Então, assim, eu posso ser um cristão, eu posso ser um pastor, eu posso ser um apóstolo, posso ser quem for. Mas daqui a pouco eu fiz alguma coisa que deu legalidade para o inimigo atuar. Eu sou pastor, mas eu dei legalidade. Qual é a ideia da legalidade? É aquilo que deixou uma porta de acesso, permissão para o inimigo entrar. Ele vai entrar. E quando eu dou legalidade, Deus sai de cena, e quem entra em cena é o adversário, é o inimigo, então ele entra, né? Por isso o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Não é eu quem digo, é a palavra. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, ele está dizendo assim, você é uma pessoa que pode sim permitir. Se você não cuidar, você deixa ele entrar. Ele está ali na porta, ele está ao nosso redor, rodeando, buscando apenas uma oportunidade. Ele é oportunista. E tem gente que dá lugar. Muito bem lembrado pelo Yuri, a galera comentou muito assim, é impossível uma pessoa estar sendo usada por Deus e ela tá sendo habitada por demônios, porque aonde está a luz, a escuridão, aqueles clichês. Mas houve uma briga muito grande nos comentários da pessoa falando, não é possível o Espírito Santo estar ali e a pessoa ser habitada por demônios. Olha, é questionável. É questionável. Eu vou contar aqui pra gente finalizar isso aqui, de um camarada. Pertencia a uma seita aí, ocultista aí, né? Mexia com ocultismo e julgava estar liberto esse alguém. Daqui a pouco se intitulava pastor, tinha um testemunho forte de onde ele saiu, enfim. E eu estava nesse culto um belo dia, e esse cara foi dar o testemunho dele em cima do altar lá. A igreja estava lotada, né? Era a igreja de um pastor amigo, e atrás tinha uma pastora amiga minha. Ela, fera na batalha espiritual, domina essa área muito bem, né? E muito crente essa mulher. E essa minha amiga pastora, daqui a pouco ela está assim, atrás no altar, assim, e ele está ministrando lá, contando o testemunho, contando tudo que ele vivia, as experiências dele lá naquela seita lá, enfim. Daqui a pouco, ela olhando para ele, ela fez assim, não é. Aí eu lá de baixo, quando eu vi ela fazendo assim, eu já conhecia ela, eu disse, meu Deus do céu, essa mulher vai me aprontar alguma aí, quer ver? Aí ela vai e fala pro pastor, falou, não é Deus aí não. E o camarada trazendo o testemunho dele, impressionando todo mundo, aquilo que ele tinha vivido e tal. Daqui a pouco, ela se levanta e confronta, e o cara cai possesso em cima do altar. E aí a ficha cai ali na frente de todo mundo, e aí a partir dali ele saiu de cena, não deu mais sequência, e aquele espírito opressor que estava ali governando teve que deixar ele. Então, como dizer sobre isso? O que falar sobre isso agora? Me diz.